Há momentos na vida em que o coração se sente pesado, em que os ombros parecem carregar mais do que podem suportar. Esses tempos de desafios se apresentam de muitas formas. Uma doença inesperada, uma perda dolorosa, uma crise financeira que ameaça a estabilidade do lar, ou mesmo uma angústia silenciosa que habita a alma. São nessas horas que compreendemos com maior clareza o quanto somos frágeis, o quanto nossas forças humanas têm limites e o quanto necessitamos de algo além de nós mesmos para permanecer firmes. Reconhecer a nossa fragilidade não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um ato de humildade e de coragem. Muitas vezes, somos ensinados a acreditar que precisamos resolver tudo sozinhos, que devemos ser fortes em todos os momentos, sem jamais deixar transparecer dor ou vulnerabilidade. Porém, a vida nos mostra que existe um ponto em que as nossas próprias capacidades se esgotam. O corpo se cansa, a mente se sobrecarrega e a alma busca desesperadamente por descanso e alívio. É nesse vazio, nesse limite da nossa humanidade, que a verdadeira força se revela. Não aquela que nasce apenas de nós, mas a que recebemos do alto, da presença de Deus. A oração, nesses momentos, deixa de ser apenas palavras repetidas. Ela se transforma em um sopro de vida, em um respiro profundo que nos conecta com a fonte inesgotável de energia espiritual. Quando dobramos os joelhos, ou mesmo quando em silêncio elevamos o coração em clamor, algo acontece dentro de nós. As nossas fraquezas são entregues, e no lugar delas, começa a florescer uma força que não é fruto do esforço humano, mas do amor divino. Não é raro que, em tempos de dificuldade, o coração se sinta dividido entre a fé e o desânimo. A dúvida se instala e a mente se questiona. Será que Deus me ouve? Será que Ele realmente se importa? Essas perguntas fazem parte da experiência humana e não devem ser vistas como ausência de fé, mas como um reflexo da nossa necessidade de compreender e confiar. O importante é não permitir que tais dúvidas se tornem muros, mas sim pontes que nos levem a buscar respostas na presença de Deus. É nesse diálogo sincero, onde abrimos o coração sem máscaras, que a paz começa a nos preencher. A força espiritual não é apenas resistência diante do sofrimento. Ela é também esperança. É a capacidade de olhar para a dor e acreditar que ela não é eterna. É confiar que cada lágrima tem valor, que cada luta tem um propósito e que mesmo quando não entendemos, Deus continua conduzindo a nossa história com cuidado. Essa força não elimina os problemas, mas nos dá condições de enfrentá-los sem sermos destruídos por eles. É como um farol em meio à tempestade. Não afasta o mar revolto, mas nos dá direção para não naufragarmos. Em tempos de cansaço extremo, é natural que busquemos soluções rápidas. Queremos que a doença desapareça de imediato, que a conta seja paga milagrosamente, que a tristeza se dissolva da noite para o dia. Mas a sabedoria divina nos ensina que nem sempre a resposta vem da forma que esperamos. Muitas vezes, a oração não muda a circunstância de fora, mas transforma o coração de dentro. Deus nos fortalece, nos reveste de paciência, nos ensina a caminhar passo a passo e nos mostra que cada etapa da dor pode ser também um degrau para um nível mais profundo de fé. Essa caminhada, no entanto, não precisa ser solitária. A oração pela força em tempos de desafios é também um convite à comunhão. Quando compartilhamos nossos fardos, seja em comunidade, em família ou com um amigo de confiança, descobrimos que o amor de Deus se manifesta também através das pessoas. Ele nos dá irmãos e irmãs na fé, que se tornam instrumentos de consolo, de encorajamento e até mesmo de sustento em dias de escassez. Há uma força que nasce do encontro, do abraço, da palavra de incentivo e da certeza de que não estamos sozinhos na jornada. Nesse ponto, precisamos lembrar que a oração não é uma fuga da realidade. Ela não serve para nos afastar da vida, mas para nos equipar a enfrentá-la com serenidade. Quando oramos, entregamos nossos medos, mas também pedimos clareza para agir. Entregamos nossa angústia, mas também buscamos discernimento para tomar decisões. A oração é movimento. É o momento em que depositamos nossas limitações diante de Deus, mas nos levantamos mais preparados para seguir, não por nós mesmos, mas pela graça que nos sustenta. E é nessa graça que encontramos descanso.
O descanso não significa ausência de problemas, mas uma paz que ultrapassa a compreensão humana. É um repouso interior que nos permite respirar fundo e dizer, mesmo em meio à tempestade, eu confio. Essa confiança não é fruto de uma vida sem dificuldades, mas da experiência de sentir a presença de Deus em cada detalhe, em cada sopro de esperança que chega quando menos esperamos. Por isso, nesta primeira parte, o convite é simples, mas profundo. Reconheça sua fragilidade. Não tenha medo de admitir que está cansado, que a doença lhe desgasta, que as contas lhe preocupam, que a tristeza às vezes o consome. Reconheça suas limitações e, ao mesmo tempo, levante os olhos para o alto. A fonte da verdadeira força não se encontra no esforço humano isolado, mas na entrega sincera ao Criador, que conhece cada lágrima, cada clamor silencioso e cada suspiro de fé. A oração pela força em tempos de desafios começa assim, com um coração aberto, humilde, disposto a se aproximar de Deus sem máscaras e sem medo. É nesse espaço de vulnerabilidade que a força divina começa a agir, preenchendo os vazios e trazendo luz onde antes havia apenas sombra. A vida muitas vezes se assemelha a um mar agitado. Em um instante, tudo parece tranquilo. O céu é azul, as águas são serenas e o coração descansa. Mas, de repente, nuvens escuras surgem no horizonte. Os ventos mudam de direção e as ondas começam a se levantar com violência. Nessas horas, sentimos como se estivéssemos em uma pequena embarcação prestes a ser engolida pelas águas. O coração se enche de medo e a pergunta que ecoa é: como vou atravessar essa tempestade? A oração pela força em tempos de desafios é, antes de tudo, um grito de esperança no meio dessa tempestade. É olhar para o caos ao redor e se lembrar de que não estamos sozinhos, de que existe uma presença fiel que caminha conosco em cada instante da travessia. A esperança não é um simples otimismo vazio, não é fechar os olhos para os problemas fingindo que eles não existem. Ela é, na verdade, uma certeza silenciosa de que há um propósito maior em cada dor, de que as nuvens não permanecem para sempre e de que o sol voltará a brilhar. Quando estamos cansados ou oprimidos pelas dificuldades, é comum sentirmos que a esperança está distante. Às vezes, o peso do sofrimento faz parecer que não há saída, que não há perspectiva, que a vida perdeu o brilho. No entanto, é justamente nesses momentos que Deus sussurra ao coração: ainda há um caminho, ainda há um amanhã. A esperança que nasce da fé é como uma chama que pode até vacilar com o vento, mas não se apaga, porque sua origem não está em nós, mas em Deus. Essa esperança nos fortalece de dentro para fora. Ela não depende das circunstâncias, mas do olhar que aprendemos a lançar para além delas. Quando oramos pedindo força, estamos também pedindo que nossos olhos espirituais sejam abertos para perceber que cada tempestade, por mais longa que seja, tem um fim. E enquanto ela dura, há lições e tesouros escondidos que só podem ser encontrados em meio às águas agitadas. É interessante perceber que, muitas vezes, a força que buscamos não chega na forma de um grande milagre imediato, mas em pequenas doses diárias de encorajamento. Talvez seja uma palavra de alguém querido, um gesto inesperado de bondade, uma lembrança de algo que já superamos no passado, ou simplesmente a sensação de paz que invade o coração sem explicação. Esses sinais são respostas de oração, são gotas de esperança enviadas por Deus para que possamos continuar caminhando, mesmo quando o horizonte ainda parece distante. A esperança também nos ensina a esperar com paciência. Essa palavra, paciência, muitas vezes soa difícil, quase dolorosa, porque vivemos em um tempo em que tudo é imediato. Queremos soluções rápidas, resultados instantâneos, alívio imediato para as dores. Mas a paciência espiritual não é uma espera passiva, ela é uma espera ativa, cheia de confiança. É continuar caminhando, mesmo que seja um passo de cada vez, acreditando que cada movimento, por menor que pareça, nos aproxima da vitória. A oração pela força, então, se torna um exercício de perseverança. Ao dobrarmos os joelhos, estamos dizendo: Senhor, eu não vou desistir, mesmo que esteja cansado. Eu confio que Tu me sustentas. Esse ato de fé fortalece a alma e nos ajuda a enfrentar o desânimo
que tantas vezes tenta se instalar. Outra dimensão essencial da esperança é que ela nos ensina a olhar para além de nós mesmos. Em momentos de dor, nossa tendência natural é nos fecharmos no próprio sofrimento. Isso é humano e compreensível, mas a esperança abre nossos olhos para o fato de que há vida além da nossa dor. Ela nos lembra que mesmo no meio da tempestade, podemos ser instrumentos de consolo e encorajamento para outros que também enfrentam dificuldades. E muitas vezes, é ao oferecer força a alguém que descobrimos que a nossa própria força foi renovada. É bonito perceber como Deus trabalha na troca de amor e cuidado entre as pessoas. Uma palavra de consolo que oferecemos pode ser exatamente o que alguém precisava para continuar. E, nesse ato de generosidade, nós também somos fortalecidos. A esperança não se limita a um sentimento individual. Ela é compartilhada, espalhada como uma chama que se multiplica ao acender outras velas. Há também um aspecto profundo na esperança que brota da oração. Ela nos reconecta com a promessa de que não estamos sozinhos, mesmo quando nos sentimos abandonados. É natural que, em tempos de sofrimento, surja a sensação de vazio, como se Deus tivesse se afastado. Porém, a verdade é que Ele nunca se afasta. A esperança é justamente a lembrança de que a presença de Deus é constante, ainda que invisível. Como o sol que continua brilhando mesmo quando está escondido atrás das nuvens, Deus permanece conosco em todo o tempo. É nessa certeza que encontramos descanso. A esperança nos ajuda a soltar o peso do controle, a entender que não precisamos ter todas as respostas, porque estamos nas mãos daquele que conhece o começo, o meio e o fim da nossa história. Essa entrega nos traz serenidade mesmo em meio à luta. É como estar em um barco no meio da tempestade, mas sabendo que o leme está nas mãos de um piloto experiente, que jamais nos deixará à deriva. Assim, a oração pela força em tempos de desafios é também uma oração por esperança. Pedimos não apenas resistência física ou emocional, mas pedimos olhos de fé para enxergar além do caos. Pedimos coragem para continuar, mesmo quando as forças parecem pequenas. Pedimos serenidade para descansar no amor de Deus. E ao fazer isso, começamos a perceber que a esperança não é apenas um ideal distante, mas uma realidade que já habita dentro de nós, alimentada pela presença divina. Portanto, nesta segunda parte, o convite é este: cultive a esperança em meio à tempestade. Permita que a oração seja a âncora que mantém o coração firme, mesmo quando os ventos sopram contra. Lembre-se de que a esperança não depende do tamanho da onda, mas da confiança no Deus que acalma os mares. E saiba que, por mais longa que seja a noite, a aurora sempre chega. O cansaço é uma das experiências mais universais da vida humana. Todos, em algum momento, já sentiram o peso do corpo exausto após um dia longo, ou a mente sobrecarregada de preocupações, ou até mesmo a alma abatida por dores invisíveis. O cansaço pode se manifestar de formas diferentes. Físico, quando o corpo não responde mais. Emocional, quando os sentimentos parecem nos esmagar. Ou espiritual, quando a fé vacila e a esperança parece distante. E nesses momentos, é natural buscarmos um lugar onde possamos descansar, recuperar as forças e encontrar alívio. Para os que têm fé, esse lugar é a oração. A oração é mais do que um ato religioso. Ela é um encontro, um espaço sagrado em que nos aproximamos de Deus, não apenas para falar, mas também para receber. Ao nos colocarmos em oração, abrimos o coração e nos conectamos a uma fonte inesgotável de energia espiritual, que é capaz de renovar não apenas a mente, mas também o corpo e a alma. Muitas vezes, o que nos esgota não é apenas o peso das circunstâncias, mas a forma como lidamos com elas. Carregamos fardos sozinhos, tentamos controlar o que está além das nossas forças, acumulamos ansiedades e medos. Esse acúmulo nos suga por dentro, deixando-nos sem vitalidade. Mas quando paramos diante de Deus em oração, é como se deixássemos esses fardos aos pés dele. Esse ato de entrega abre espaço para que a energia divina nos revigore. Podemos comparar esse processo a uma árvore plantada em um solo seco. Se não chover, se não houver irrigação, suas folhas murcharão e seus frutos deixarão de nascer. Mas basta que a água volte a tocar suas raízes e lentamente a vida retorna,
o verde se renova, os galhos se fortalecem. Assim é a alma humana. Quando desconectada da presença de Deus, ela se resseca, mas ao se nutrir da oração, volta a florescer, porque encontra em Deus o alimento e a energia que necessita. O cansaço físico muitas vezes é aliviado pelo descanso do corpo, pelo sono reparador, por momentos de pausa. Porém, existem fadigas que nem a melhor noite de sono é capaz de curar. A fadiga emocional e espiritual precisa de algo mais profundo. Quantas vezes nos levantamos da cama ainda cansados, mesmo após muitas horas de sono? Isso acontece porque o corpo repousou, mas a alma não encontrou descanso. É aí que a oração entra como uma fonte indispensável de energia. Ela não apenas silencia as preocupações, mas renova a fé, acalma os pensamentos e enche o coração de coragem para continuar. Quando oramos, não apenas falamos, também escutamos. E nessa escuta, muitas vezes silenciosa, encontramos a direção que precisávamos. O Espírito Santo fala ao nosso íntimo com palavras que nem sempre compreendemos racionalmente, mas que nos enchem de uma paz que não pode ser explicada. Essa paz é energia espiritual. Ela não elimina as batalhas externas, mas fortalece o nosso interior para enfrentá-las. A energia espiritual recebida em oração se manifesta de formas diferentes em cada pessoa. Para alguns, ela é um ânimo novo para realizar tarefas que pareciam impossíveis. Para outros, é a paciência para suportar um tratamento de saúde prolongado. Para muitos, é a serenidade em meio a um problema financeiro ou familiar que parecia não ter solução. Essa energia não é sempre visível, mas se torna perceptível no modo como conseguimos permanecer de pé quando, humanamente, já deveríamos ter caído. É interessante perceber que a oração nos coloca em sintonia com algo maior do que nós mesmos. Quando estamos cansados, tendemos a nos isolar, a acreditar que tudo depende apenas de nós. Isso aumenta o peso e nos esgota ainda mais. Mas a oração quebra esse ciclo porque nos lembra que não estamos sozinhos. Ao dobrar os joelhos ou elevar a mente em silêncio, reconhecemos que existe um Deus que caminha ao nosso lado. Essa consciência por si só já nos renova. A Bíblia nos traz vários exemplos de pessoas que buscaram energia espiritual em oração. O próprio Jesus, em momentos de profundo cansaço, retirava-se para lugares solitários para orar. Ele, que carregava o peso da missão mais difícil da história, sabia da importância de se reabastecer na presença do Pai. Se até ele buscava forças em oração, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Um dos maiores enganos em tempos de cansaço é acreditar que precisamos esperar ter energia para orar. Muitas vezes pensamos, estou tão exausto que não consigo orar. Mas a verdade é que justamente nesses momentos a oração se torna mais necessária. Orar não exige palavras bonitas ou longas. Às vezes basta um suspiro, um pensamento direcionado a Deus, uma única frase como Senhor, me ajuda. Esse pequeno gesto já abre espaço para que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. A energia espiritual também é transmitida pela oração comunitária. Quando nos unimos em oração com outras pessoas, há uma força multiplicada que nos envolve. Não é apenas a soma das vozes, mas a certeza de que Deus está no meio daqueles que se reúnem em seu nome. A comunhão em oração gera encorajamento, cria laços de solidariedade e faz com que o peso seja partilhado. Carregar um fardo sozinho é exaustivo, mas quando o dividimos, ele se torna mais leve. No entanto, é importante ressaltar que a energia espiritual que vem da oração não é uma fuga da realidade. Ela não serve para nos alienar ou para fingirmos que os problemas não existem. Pelo contrário, ela nos prepara para enfrentá-los com mais clareza, sabedoria e coragem. É como o atleta que se alimenta e se hidrata antes da corrida. Ele não evita a prova, mas se fortalece para completá-la. Da mesma forma, a oração nos nutre para a jornada da vida, dando-nos ânimo para continuar mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. O efeito da oração pode ser comparado ao de uma chama que se mantém acesa, mesmo quando o vento tenta apagá-la. A energia espiritual recebida em oração é essa chama que resiste. Ela não apenas aquece o coração, mas ilumina o caminho, dando-nos direção quando tudo parece escuro. E à medida que nos alimentamos dela, percebemos que não apenas sobrevivemos,
mas também crescemos em fé, esperança e amor. Por isso, quando sentir que as forças se esgotaram, não desanime. Lembre-se de que existe uma fonte inesgotável de energia à sua disposição, acessível por meio da oração. Não importa se suas palavras são simples, se suas lágrimas falam mais alto que sua voz, ou se o silêncio é a única forma de expressão possível. Deus entende cada detalhe do coração humano, e sua resposta é sempre a renovação de forças. Nesta terceira parte, o convite é este: permita que a oração seja o combustível da sua alma. Quando o corpo estiver fraco, quando as emoções estiverem confusas, quando a fé parecer pequena, volte-se a Deus em oração. Ali, você encontrará não apenas consolo, mas também energia real, capaz de restaurar o que parecia perdido. E ao se levantar desse momento de encontro, perceberá que algo mudou. A tempestade pode continuar, mas dentro de você haverá uma força nova, uma luz que o capacita a seguir adiante. Poucas experiências humanas são tão desafiadoras quanto a dor física e a doença. O corpo, criado para o movimento e para a vitalidade, quando enfraquecido por enfermidades, limita nossos passos, restringe nossos gestos e nos coloca diante de nossa própria fragilidade. Muitas vezes, a dor não é apenas no corpo, mas também na alma, pois o sofrimento físico costuma trazer consigo sentimentos de impotência, medo e até mesmo solidão. É nessas horas que a oração se torna um alívio, não apenas espiritual, mas também emocional, pois ela nos reconecta à fonte da vida e nos dá coragem para enfrentar o que parece insuportável. A doença, seja breve ou prolongada, mexe com todos os aspectos da existência. Ela pode abalar a rotina, os relacionamentos, os projetos de futuro e até mesmo a confiança. Quando alguém se encontra diante de um diagnóstico difícil ou de uma dor persistente, é natural que o coração se pergunte: por que comigo? Por que agora? Essas perguntas não são sinais de incredulidade, mas expressões legítimas da nossa humanidade. Deus não se ofende com as nossas dúvidas ou questionamentos. Ele nos acolhe exatamente como estamos. A oração, nesse contexto, é o espaço seguro onde podemos expor nossas fragilidades sem medo, confiando que cada lágrima é ouvida e cada suspiro é compreendido. Há uma sabedoria divina que nos ensina que, embora a oração possa resultar em cura física, seu alcance vai além disso. A oração nos dá algo ainda mais profundo: a coragem de enfrentar o processo da dor com dignidade e esperança. Muitas vezes, o milagre não está apenas na eliminação da doença, mas na força sobrenatural que recebemos para perseverar mesmo quando ela continua. Essa força que sustenta o coração de quem enfrenta longos tratamentos, de quem espera por uma cirurgia ou de quem lida diariamente com dores crônicas. Quando oramos em meio à doença, o nosso foco não precisa estar apenas no pedido pela cura, mas também na busca por presença. Senhor, fica comigo. Não me deixe sozinho nesta dor. Esse simples clamor já é transformador, porque nos lembra que a presença de Deus é capaz de consolar de maneiras que a medicina humana, por mais avançada que seja, não pode alcançar. A presença divina não substitui os médicos ou os tratamentos, mas caminha junto deles, trazendo serenidade e confiança ao coração que sofre. A oração também tem o poder de transformar o modo como olhamos para a doença. Em vez de enxergá-la apenas como inimiga, podemos vê-la como uma oportunidade. Dolorosa, é verdade, mas ainda assim, uma oportunidade de aprofundar nossa fé, de perceber a brevidade da vida e de aprender a valorizar cada instante. Muitas pessoas que enfrentaram enfermidades profundas testemunham que, no meio da dor, descobriram uma intimidade com Deus que jamais haviam experimentado antes. É como se, no momento da fragilidade, o coração se abrisse de forma mais sincera, mais intensa, e então a presença divina se tornasse ainda mais palpável. Isso não significa romantizar a dor. Ninguém deseja ficar doente, ninguém deseja sofrer, mas a oração nos ajuda a não desperdiçar a experiência da dor. Ela nos ensina que até mesmo nos vales mais sombrios é possível encontrar flores escondidas, lições de vida e uma proximidade com o divino que nos transforma. Além de renovar a esperança, a oração pela força em meio à doença desperta a coragem. Coragem para enfrentar cada dia,
coragem para suportar os tratamentos, coragem para lidar com as limitações que a enfermidade impõe. A coragem não significa ausência de medo, mas a capacidade de seguir adiante apesar dele. Quando o coração se enche da presença de Deus, descobrimos que somos capazes de enfrentar o que antes parecia insuportável. Muitos relatos mostram que pessoas em oração, mesmo debilitadas, irradiam uma paz que surpreende quem está ao redor. Essa serenidade não é fruto do acaso, mas da energia espiritual recebida ao se colocar diante de Deus. É como se, em meio à dor, uma chama de esperança fosse acesa, iluminando não apenas a própria vida, mas também a de familiares, amigos e até mesmo dos profissionais de saúde que os acompanham. A oração, nesse sentido, não beneficia apenas quem ora, mas todos os que se aproximam dessa pessoa fortalecida pela fé. Outro aspecto importante é que a oração nos lembra de que não somos apenas corpo, mas corpo, mente e espírito. A medicina pode cuidar do físico, os amigos podem oferecer apoio emocional, mas a oração alcança a parte mais profunda de nós, o espírito. Quando o espírito é fortalecido, até o corpo encontra descanso e a mente se torna mais tranquila. Muitos estudos, inclusive, têm mostrado que a espiritualidade e a prática da oração influenciam positivamente até mesmo na recuperação de doenças. Não porque a oração substitua a ciência, mas porque ela integra o ser humano em sua totalidade. Além disso, a oração em tempos de doença abre espaço para a gratidão, mesmo em meio à dor. Pode parecer paradoxal, mas muitas vezes a enfermidade nos ensina a enxergar pequenas bênçãos que passavam despercebidas. O carinho de alguém próximo, a dedicação de um médico, a alegria de um dia ensolarado visto pela janela do quarto, o simples fato de acordar para mais um dia de vida. A oração nos ajuda a cultivar esse olhar de gratidão, e a gratidão, por sua vez, fortalece o espírito e nos dá ânimo para continuar. É importante também lembrar que, em meio à doença, a oração não precisa ser apenas individual. Quando a comunidade se une para interceder, há uma força multiplicada. O enfermo sente-se amparado, lembrado, querido. As orações que sobem de diferentes lábios se tornam como um manto de proteção e cuidado, cobrindo o coração debilitado com amor e fé. Há um poder especial em saber que não estamos lutando sozinhos, mas que muitos estão de joelhos em nosso favor. Por fim, a oração nos prepara para aceitar a vida em todas as suas fases. Nem sempre a cura virá da forma que esperamos, mas a oração garante que, aconteça o que acontecer, estaremos sustentados pela presença divina. Ela nos dá coragem não apenas para lutar pela saúde, mas também para lidar com cada circunstância da vida, confiando que nada escapa ao cuidado de Deus. Assim, nesta quarta parte, o convite é este. Ao enfrentar a dor e a doença, não deixe que o medo ou a solidão falem mais alto. Abra seu coração em oração, mesmo que as palavras sejam poucas ou que venham acompanhadas de lágrimas. Permita que a presença de Deus encha o quarto de hospital, a cama de repouso ou o espaço silencioso da sua dor. E descubra que, mesmo quando o corpo fraqueja, o espírito pode ser renovado com coragem e esperança e uma paz que excede todo o entendimento. Entre todos os desafios que a vida nos apresenta, as dificuldades financeiras talvez sejam algumas das mais desgastantes. Isso porque, diferentemente de outras áreas, os problemas materiais tocam diretamente a sobrevivência diária. Comida, moradia, contas, necessidades básicas. A falta de recursos não afeta apenas o bolso, mas também a mente, o coração e até mesmo a espiritualidade. É comum que em tempos de escassez surjam sentimentos de medo, ansiedade, frustração e até vergonha. A oração nesse contexto é não apenas um refúgio, mas também uma fonte de força e confiança. A ansiedade em relação ao futuro pode ser esmagadora. Perguntas como: como vou pagar as contas deste mês? O que vou oferecer aos meus filhos amanhã? Ou, será que conseguirei sustentar minha família? Ecoam na mente e roubam a paz. Nessas horas, a oração se torna um antídoto contra o desespero, porque nos lembra que não estamos abandonados. Ela não ignora a realidade das necessidades materiais, mas nos convida a entregá-las nas mãos de um Deus que conhece cada detalhe de nossa vida.
É interessante observar como Jesus, em sua caminhada entre nós, se preocupava com as necessidades mais simples das pessoas. Ele multiplicou pães e peixes para saciar uma multidão faminta, mostrou compaixão pelos pobres e ensinou a confiar na providência do Pai. Em uma de suas falas mais conhecidas, ele disse: "Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?" Essa lembrança é reconfortante. A oração nos faz trazer à memória essa promessa de cuidado e nos ajuda a enfrentar a escassez com fé e serenidade. Quando dobramos os joelhos em meio a dificuldades financeiras, não estamos apenas pedindo dinheiro ou soluções rápidas. Estamos, sobretudo, reafirmando nossa confiança em que Deus é nosso provedor. A oração nos ajuda a realinhar o coração, a vencer a tentação da desesperança e a encontrar forças para continuar batalhando com dignidade. Muitas vezes, a força que vem da oração não se manifesta como uma mudança instantânea da situação, mas como clareza de pensamento, criatividade para encontrar soluções, coragem para enfrentar conversas difíceis e até mesmo disciplina para reorganizar a vida. A escassez financeira pode nos levar ao desânimo, mas também pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual. Ao orar, percebemos que nem tudo está perdido, porque há um Deus que transforma crises em aprendizados e abre portas que não imaginávamos existir. Quantas histórias já foram contadas de pessoas que, em momentos de maior necessidade, receberam ajuda inesperada, encontraram uma oportunidade de trabalho ou viram surgir soluções que jamais poderiam ter planejado. Muitas vezes, esses acontecimentos são resposta direta às orações sinceras que foram feitas em lágrimas e silêncio. Outro aspecto importante é que a oração nos protege contra a amargura e o ressentimento. Em tempos de dificuldade, é comum compararmos-nos aos outros, sentir injustiça ou até revolta diante da prosperidade alheia. Esses sentimentos corroem a alma e nos afastam da paz. Mas quando levamos nossos sentimentos a Deus em oração, Ele purifica o coração, renova a esperança e nos ajuda a manter a dignidade mesmo na luta. A oração não apenas abre portas externas, mas também fecha portas internas que poderiam nos levar à desesperança ou à inveja. A oração também nos ajuda a valorizar o essencial. Em momentos de abundância, é fácil perder-se em excessos. Já na escassez, aprendemos a reconhecer o valor de cada pequeno gesto, de cada refeição colocada à mesa, de cada conta que conseguimos pagar. Essa gratidão cultivada em oração fortalece o espírito e impede que sejamos dominados apenas pela sensação de falta. A oração nos ensina que, ainda que não tenhamos tudo o que queremos, sempre teremos o necessário quando confiamos na providência de Deus. Outro ponto a destacar é a solidariedade que nasce da oração em tempos de necessidade. Quando oramos, abrimos também o coração para sermos instrumentos da providência de Deus na vida dos outros. Quantas vezes, em meio à nossa própria escassez, somos movidos a dividir o pouco que temos? Esse gesto de fé e generosidade não passa despercebido diante de Deus. Ele multiplica não apenas o que damos, mas também a paz e a força que sentimos ao sermos canais de bênção. A oração, portanto, não nos torna apenas receptores da providência divina, mas também colaboradores dela. Em meio às dificuldades financeiras, a oração também nos dá coragem para continuar sonhando. A escassez pode nos fazer acreditar que não há futuro, que tudo está limitado ao presente de carência. No entanto, ao orar, abrimos espaço para que a esperança floresça e para que os sonhos sejam reacendidos. Orar não significa viver fora da realidade, mas acreditar que a realidade pode ser transformada passo a passo pela fé, pelo esforço e pela graça de Deus. A oração nos lembra que não somos definidos pelas nossas posses ou pela ausência delas. Nossa dignidade não depende do saldo bancário, mas da certeza de que somos filhos de um Deus que nos ama e cuida de nós. Essa verdade nos liberta da vergonha e nos fortalece para enfrentar a vida com coragem, mesmo quando enfrentamos limitações financeiras. Por fim, a oração em tempos de necessidade nos ensina a viver com confiança no hoje.
A ansiedade geralmente nasce de querer resolver todos os problemas de uma só vez. Mas Jesus nos ensinou: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A oração nos ajuda a focar no presente, a pedir forças para o dia de hoje, a agradecer pelo que já temos e a confiar que o amanhã será cuidado por Deus. Assim, nesta quinta parte, o convite é este: diante das dificuldades financeiras, não se entregue ao desespero. Volte-se à oração com um coração sincero, apresentando suas necessidades, suas angústias e também sua gratidão. Permita que a presença de Deus traga serenidade, criatividade e coragem. Confie que Ele, que alimenta as aves e veste os lírios do campo, também cuidará de cada detalhe da sua vida. As batalhas mais silenciosas que enfrentamos não são visíveis aos olhos. Elas acontecem dentro de nós, no coração e na mente, muitas vezes sem que ninguém perceba. A tristeza que aperta o peito, a ansiedade que acelera os pensamentos, a solidão que pesa na alma, o desânimo que rouba a vontade de continuar. Essas lutas emocionais são profundas e, em muitos casos, mais difíceis de enfrentar do que os desafios externos. Afinal, não se trata de algo que possamos medir ou segurar com as mãos, mas de tempestades invisíveis que se instalam no interior. Nesses momentos, a oração é como um abrigo seguro. Ela nos acolhe, nos envolve e nos dá a certeza de que não precisamos carregar sozinhos os pesos da alma. A oração não elimina automaticamente a ansiedade ou a tristeza, mas nos oferece uma nova perspectiva, a de que não estamos sozinhos em nossa luta. Ela nos convida a entregar ao Criador os medos mais íntimos, os pensamentos que nos afligem e até mesmo os sentimentos que temos dificuldade em expressar. A ansiedade, por exemplo, nasce do excesso de futuro. É a mente tentando controlar o amanhã, criando cenários de medo e alimentando preocupações. A oração, nesse contexto, é um chamado ao presente. Ao orarmos, aprendemos a descansar no hoje, a confiar que o amanhã está nas mãos de Deus. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa promessa nos lembra que não precisamos carregar sozinhos o peso do incerto. A oração é o ato de lançar sobre Deus aquilo que não conseguimos segurar. A tristeza, por sua vez, muitas vezes vem do peso das perdas, das decepções ou das dores que acumulamos. Quando estamos tristes, pode parecer que as palavras faltam, que até orar se torna difícil. Mas a beleza da oração é que ela não exige formalidades. Podemos orar chorando em silêncio ou até mesmo apenas suspirar. Deus compreende cada lágrima como uma oração silenciosa. Ele recolhe nossas dores e as transforma em sementes de esperança. Muitas vezes, não sentimos imediatamente o consolo, mas aos poucos, dia após dia, a presença divina vai preenchendo os espaços vazios, até que o coração volta a respirar com mais leveza. A solidão também é um desafio emocional imenso. Não importa quantas pessoas estejam ao nosso redor, é possível sentir-se só. Essa solidão pode vir de perdas, de falta de compreensão, ou simplesmente da sensação de que ninguém realmente nos entende. A oração, porém, nos lembra de uma verdade essencial. Nunca estamos realmente sozinhos. Deus está sempre presente, mesmo nos momentos em que não sentimos nada. Quando oramos, nos conectamos com essa presença constante, que é capaz de preencher o vazio e nos dar a certeza de que somos amados e acompanhados em cada instante. O desânimo, por fim, é aquela sensação de falta de forças, de ausência de motivação. É quando tudo parece pesado demais e não encontramos ânimo para continuar. A oração, nesses momentos, é como uma faísca que reacende a chama quase apagada. Ao falar com Deus, pedimos não apenas força, mas também ânimo, coragem e clareza. Muitas vezes, é na oração que recebemos o impulso necessário para dar o próximo passo, mesmo que pequeno. É importante destacar que a oração não substitui os cuidados necessários para a saúde emocional. Procurar apoio psicológico, terapias e conversas de confiança é igualmente essencial. A oração, no entanto, é um complemento poderoso, porque ela toca a dimensão espiritual, que é tão necessária quanto a emocional e a física. Quando unimos a fé com os recursos humanos disponíveis, encontramos um equilíbrio mais sólido,
para enfrentar as tempestades da alma. A oração diante das lutas emocionais também nos ensina a acolher nossos sentimentos. Muitas vezes, tentamos reprimi-los, acreditar que precisamos ser fortes o tempo todo, mas a oração nos dá permissão para sermos verdadeiros diante de Deus. Podemos dizer: Senhor, estou cansado, estou triste, estou ansioso, não consigo lidar com isso sozinho. Esse ato de sinceridade já é transformador. Deus não espera máscaras de nós. Ele espera autenticidade. E é justamente quando abrimos o coração sem reservas que sua força pode agir em nós. Além disso, a oração nos ajuda a cultivar a prática da gratidão, que é um antídoto poderoso contra a ansiedade e o desânimo. Ao orarmos agradecendo pelas pequenas coisas, o ar que respiramos, o alimento de cada dia, a amizade de alguém próximo, um gesto inesperado de carinho, treinamos o coração a olhar para o que há de bom, mesmo em meio às dificuldades. Isso não elimina os problemas, mas muda a forma como os enfrentamos, enchendo-nos de esperança e confiança. A oração também cria um espaço de silêncio interior. A mente ansiosa e sobrecarregada é barulhenta, cheia de vozes e pensamentos confusos. Mas quando nos recolhemos em oração, aprendemos a silenciar por alguns instantes e simplesmente estar diante de Deus. Esse silêncio é curador. É nele que encontramos respostas, força e descanso. É nele que o Espírito Santo nos consola de forma profunda, restaurando a paz em nosso interior. Outro ponto importante é que a oração em meio às lutas emocionais fortalece nossos relacionamentos. Ao buscarmos força em Deus, também recebemos sabedoria para lidar com os outros, para perdoar, para pedir ajuda e para compreender. Muitas vezes, nossas batalhas internas nos tornam mais fechados ou agressivos, afastando quem está por perto. Mas quando a oração nos renova, ela também nos torna mais sensíveis e abertos, capazes de cultivar vínculos de amor e apoio. A oração nos lembra ainda que nossos sentimentos não são definitivos. A ansiedade, a tristeza, a solidão e o desânimo podem parecer eternos quando estamos mergulhados neles, mas são como nuvens que, em algum momento, se dissipam. A oração é o vento suave que sopra sobre essas nuvens, lembrando-nos de que o céu azul ainda existe, mesmo quando está escondido. Por isso, nesta sexta parte, o convite é este: diante das batalhas emocionais, não lute sozinho. Abra o coração em oração, mesmo que pareça difícil. Deixe que Deus escute suas palavras, seus silêncios e suas lágrimas. Permita que a presença dele seja o remédio para a ansiedade, o consolo para a tristeza, a companhia na solidão e a chama que reacende a esperança no desânimo. A oração não apaga a realidade, mas transforma o coração, tornando-o forte o suficiente para atravessar qualquer noite escura até que a aurora chegue. Chegamos ao final desta caminhada de reflexão e oração pela força em tempos de desafios. Ao longo das partes anteriores, mergulhamos em diferentes dimensões da vida: as dificuldades financeiras, as doenças, o cansaço físico e espiritual, as perdas, as lutas emocionais e tantas outras situações que nos fazem sentir pequenos diante do peso da existência. Mas também vimos que em cada uma delas, a oração se ergue como um fio invisível e resistente, capaz de nos ligar à fonte inesgotável de força, esperança e amor: Deus. A oração não é uma fórmula mágica que resolve instantaneamente os problemas. Ela não é um bilhete premiado que nos isenta das dores ou uma chave que abre todas as portas da vida material. A oração é, antes de tudo, um relacionamento. É diálogo, é encontro, é presença. Quando nos colocamos diante de Deus em sinceridade, abrimos espaço para que sua luz ilumine nossa escuridão, para que sua força nos sustente nas fraquezas e para que sua paz guarde nossa mente e coração. Os tempos de desafio nunca deixarão de existir. A vida é feita de altos e baixos, de dias de alegria e de dias de luta. Mas a diferença está em como atravessamos esses períodos. Aqueles que caminham com a oração descobrem que não estão sozinhos. Eles encontram dentro de si uma força que não vem de si mesmos, mas de algo maior, que os impulsiona a continuar. Descobrem que mesmo nas lágrimas há esperança. Mesmo no silêncio há resposta, mesmo na dor há propósito. A grande beleza da oração é que ela nos transforma de dentro para fora.
Muitas vezes pedimos a Deus que mude as circunstâncias, mas no processo somos nós os transformados. A paciência cresce, a fé se aprofunda, a esperança se renova. Passamos a enxergar os problemas sob outra perspectiva, não mais como fardos insuportáveis, mas como oportunidades para amadurecer, confiar e nos aproximar do Criador. Essa transformação interior é o maior milagre da oração. Não se trata apenas de conquistar bênçãos externas, mas de se tornar alguém capaz de enfrentar qualquer situação com serenidade e coragem. É como a árvore que, enraizada profundamente, não cai quando o vento sopra forte. Assim é aquele que aprende a se enraizar em Deus por meio da oração. Outro aspecto essencial da oração é que ela nos conecta não apenas com Deus, mas também com o próximo. Quando oramos, aprendemos a olhar para além de nós mesmos. Descobrimos que há outros que também enfrentam dores, perdas e lutas. A oração desperta compaixão, solidariedade e empatia. Ao interceder pelos outros, deixamos de carregar o peso sozinhos e passamos a ser instrumentos de esperança e consolo. Dessa forma, a oração não apenas nos sustenta, mas se multiplica em gestos de amor que alcançam e curam vidas ao redor. É importante também reconhecer que a oração é um caminho contínuo, não um evento isolado. Assim como o corpo precisa de alimento diariamente, a alma precisa da oração constantemente. Orar não deve ser apenas um recurso em tempos de emergência, mas um hábito de vida, um espaço diário de encontro e renovação. É na constância da oração que aprendemos a caminhar com paz, mesmo quando as tempestades parecem intermináveis. E quando a oração se torna um estilo de vida, percebemos que a força que recebemos não se limita a suportar as dificuldades, mas também nos capacita a viver plenamente. A oração nos ajuda a celebrar as pequenas vitórias, a agradecer pelas bênçãos simples e a enxergar a beleza escondida nos detalhes do cotidiano. Ela nos torna mais atentos à presença de Deus em cada momento, seja em um nascer do sol, em uma conversa sincera ou em um gesto de bondade inesperado. Assim, ao concluirmos esta jornada, o convite é claro: não desista da oração. Nos dias bons, agradeça. Nos dias ruins, confie. Nos dias de dúvida, pergunte. Nos dias de fraqueza, peça força. Em todos os dias, mantenha-se conectado àquele que é a fonte de toda a vida. Pois quando a oração se torna parte de quem somos, nenhuma dificuldade é capaz de nos destruir completamente. A oração pela força em tempos de desafios é, na verdade, uma oração pela vida. É o reconhecimento de que somos limitados, mas amados, frágeis, mas sustentados, imperfeitos, mas cheios de valor diante de Deus. É uma escolha consciente de não permitir que as circunstâncias definam nossa esperança, mas de confiar que, mesmo em meio às lutas, há um propósito maior sendo desenhado. E é nesse lugar de confiança que nasce a verdadeira paz. Uma paz que não depende da ausência de problemas, mas da certeza da presença de Deus. Uma paz que nos permite sorrir mesmo com lágrimas nos olhos, que nos dá coragem mesmo quando o caminho é incerto e que nos faz levantar mesmo depois das quedas. Por isso, terminamos este ciclo reafirmando: a oração é nossa fortaleza, é a respiração da alma, o alívio do coração, a ponte entre o humano e o divino. Que em cada desafio, grande ou pequeno, possamos nos lembrar de recorrer a ela não como último recurso, mas como primeiro passo, e que ao orarmos, encontremos sempre a força necessária para seguir em frente, confiando que nunca estamos sozinhos na caminhada.